Boa noite, irmãos. Convido a todos que abram a palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 3, apenas o verso 16. Hoje é o nosso quinto e último sermão da série João 3,16, que tem como tema a perseverança dos crentes na vida eterna. João 3,16, acho que dá para nós declararmos esse versículo, de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, nós te agradecemos. Aqui nós temos o resumo do Evangelho. Aqui nós temos o resumo da história da redenção. Aqui nós temos, ó Deus, a declaração das tuas intenções em relação àqueles que o Senhor decidiu salvar pela mediação, pela obra, pela expiação do nosso Senhor Jesus. Exigindo, ó Deus, aquilo que o Senhor mesmo dá, a fé verdadeira, uma fé salvadora, para nos dar aquilo que o Senhor mesmo planejou desde a eternidade, para vivermos na eternidade, na comunhão do Senhor. Ilumine nossos olhos, abra nossa mente, predispõe o nosso coração, e assim, ó Deus, possamos receber a Tua palavra com avidez, com alegria, com a disposição ordenada por Ti mesmo, para que o Teu nome seja glorificado em nossa vida. E é no santo nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Primeiro sermão eu preguei sobre por que o pecado trouxe a morte, que é analisando uma resposta que o Senhor Jesus vem dando. O verso 16, ele é uma resposta, porque Deus amou. E ele responde especificamente aquilo que ele vai levantar o problema no verso 17 e 18, e depois de forma muito mais explícita, de forma mais declarada, lá no verso 36, dizendo sim, aqueles que creem no Filho têm a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Então aí você entende, voltando no verso 16, por que Deus amou. Porque ele decidiu amar aqueles por quem o Filho veio, aqueles por quem o Filho morreu, aquele por quem o Filho substituiu, aqueles por quem o Filho redimiu, e a graça irresistível do Espírito Santo agora atrai, transforma e torna este membro do corpo de Cristo. E agora nós veremos o último sermão, que é o resultado disso, que alcançados pela graça de Deus, capacitados então a crer nele, e esta não é apenas uma mera fé, lembrando que não é apenas o exercício de uma credulidade. Se nós voltarmos no capítulo 1, verso 11 e o verso 12 do Evangelho de João, nós perceberemos que, de fato, aqueles a quem pertenciam as promessas, que durante séculos aguardavam a vinda do Messias, eles rejeitaram Jesus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Verso 11. E no verso 12, logo em seguida nós temos a declaração: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então observe bem que crer em Jesus não é apenas o exercício de uma credulidade religiosa, não é apenas um assentimento com um conjunto de doutrinas, mas é um compromisso de vida. Quando o Evangelho fala de crer em Cristo, o Evangelho ele fala de crer com a vida, envolvendo um compromisso, uma dependência, uma relação, um vínculo, que a Bíblia chama isso de vínculo pactual, ou uma aliança de vida e de morte. Então é nesse sentido que os que creem não perecem, porque recebem vida, porque recebem o poder de se tornarem, porque antes estavam debaixo da ira de Deus, e agora crendo, se tornam filhos de Deus. E a última sentença do verso 16, que é a nossa análise nessa noite: tenha a vida eterna. Bom, o nosso sermão sobre a perseverança dos crentes na vida eterna, especificamente será a análise dessa última frase do verso 16. Quando nós falamos ter vida eterna, nós estamos dizendo que a salvação graciosamente recebida, ela é soberanamente preservada.
A salvação que é graciosamente recebida, ela é soberanamente preservada. Graciosamente recebida porque nós não merecemos. Não existe nada em nós que Deus, desde lá a eternidade, Ele olhando e nos conhecendo e na sua presciência, sabendo todas as coisas, início, meio, fim, nada em nós poderia atrair Deus e fazer assim: eu vou salvar esse cara porque é gente boa. Inclusive, toda virtude que temos é resultado dele. Tiago 1,17. Tiago 1,17 diz: porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Não é algo nosso, não é algo natural em nós, pelo contrário, o irmão Paulo na sua oração encerrou dizendo: perdoa-nos inclusive o mal que habita em mim, fazendo menção a Romanos capítulo 7, porque de fato a nossa natureza, a nossa predisposição natural, ela é contaminada, ela está corrompida pelo pecado, e foi isso que inclusive nós analisamos no primeiro sermão dessa série. Por causa da nossa morte espiritual, e observe bem, a Bíblia não diz que nós estamos enfermos, a Bíblia não diz que nós estamos abatidos, a Bíblia não nos diz que nós estamos apenas atormentados ou cambaleando. A Bíblia nos declara, em Efésios 2, verso 1, que nós estamos mortos, e mortos nos nossos delitos e pecados. Por causa desta morte espiritual, não é uma morte física ainda, é uma morte espiritual, é a primeira morte. E é claro que aqueles que morrerem nesta morte sem Cristo, que é o autor da vida, morrerão a morte eterna. Mas esta morte espiritual significa a completa incapacidade ou inabilidade para irmos em direção a Deus. Não há nada na nossa mente que se predisponha a conhecer a Deus. A total confusão, a nossa mente está confusa, nublecida, em trevas. Nós estamos vivendo um momento de confusão sem Cristo e sem a graça. As nossas emoções são em predisposição a Deus. Mesmo aqueles que já são salvos, mesmo aqueles que já experimentam a graça. Já temos estudado aqui na quarta-feira o fruto do Espírito Santo. E nós temos falado assim que aquela obra do Espírito que em Gálatas 5 é chamada de fruto do Espírito: alegria, amor, bondade, longanimidade e assim por diante, não são virtudes nossas. Elas produzem, ou melhor, são produzidas pelo Espírito Santo em nós. Esse é o ponto. Então observe bem que estas coisas, elas precisam ser despertadas, elas precisam ser implantadas, elas precisam ser estimuladas, e não é de forma artificial, não é pelo entretenimento, não é pela brincadeira, não é por esportes radicais, né? Mas é especificamente porque o Espírito Santo, ele age em nós, ele produz em nós e nos dá gozo, satisfação na sua presença. Mas observe bem, essa última palavra, essa última expressão, vida eterna, Jesus poderia ter chamado ela de vida muito boa, vida agradável, vida satisfeita, até vida salva. Mas por que Deus chama ela de vida eterna? E atente bem que essa expressão vida eterna é uma expressão muito comum nos escritos de João, tanto no Evangelho, nas 3 epístolas e nas 6 epístolas, e também, pouco menos, mas também está presente no livro de Apocalipse, que foi escrito por João. Vida eterna. Essa expressão, ela indica a qualidade, a duração e o resultado do que Deus produz em nós. Não somente é vida, porque sem Ele nós estamos mortos, mas é uma vida de qualidade. João 10 diz que Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então não é qualquer vida. Mas não é apenas uma vida de qualidade, é uma vida que tem uma extensão. Ela é eterna, ela não tem fim. Eterno nas Escrituras é algo que não tem começo e não tem fim. Aí você pode perguntar assim: mas pastor, peraí, mas em nós que antes estávamos mortos e agora recebemos a regeneração e o Espírito Santo pela palavra, e na palavra produz fé e produz também arrependimento e gera, resultando disso, a conversão. Essa vida tem início em nós, sim, temporariamente
temporalmente, esta vida eterna, ela é aplicada em nós. No dia que você recebeu Jesus, talvez você não lembre isso com muita precisão, né? Mas alguns têm uma experiência mais marcante, outros não, e talvez alguns falem assim, eu acho que foi em tal momento ou tal momento, mas eu não lembro direito. Mas se você lembra ou não, isso não é importante. O que é importante é que você recebeu Jesus, e o momento que você recebeu Jesus, naquele momento, a sua vida, ou melhor, a vida que lhe foi dada, a vida eterna que foi implantada em você, ela já existia, porque Cristo e a obra de Cristo, os méritos de Cristo, já existiam, e o que aconteceu foi apenas um implante, não somente histórico, mas existencial, na sua vida, na sua experiência. Essa vida ela não tem começo, porque ela é um projeto eterno de Deus. Ela é qualitativamente abundante, baseada na riqueza da obra de Cristo, mas extensivamente ela não tem fim, porque ela é para uma comunhão de toda a eternidade com Deus, e ela também não tem começo, porque ela é de toda a eternidade na decisão do decreto ou no propósito eterno de Deus. Por isso que ela é chamada de vida eterna. Vamos abrir apenas três textos aqui. João capítulo 5, verso 24. Para que fique bem pontuado, de forma bem estabelecida, essa questão da vida eterna. O Evangelho de João tem vários outros textos, só no Evangelho de João a expressão vida eterna, mas eu selecionei apenas esses três, para esclarecer, para enfatizar alguns detalhes. Evangelho de João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui nós precisamos pontuar alguns detalhes. Em primeiro lugar, esta vida eterna, ela exige uma fé verdadeira, que o próprio Deus nos dá. Em segundo lugar, aquele que crê naquele que enviou o Filho, ou seja, naquele que crê na promessa do Pai, na palavra do Pai, revelado em Cristo Jesus, que lá em Mateus capítulo 11, fala que o revelador do Pai é Cristo. Então nós somente temos acesso ao Pai por meio de Cristo, e Jesus fala isso em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós somente podemos ter acesso ao Pai, conhecer o Pai e crer no Pai, crendo em Jesus. Por isso que os testemunhos de Jeová não são cristãos e não são salvos, porque eles negam a divindade de Cristo, e eles negam que Cristo seja o verdadeiro Filho de Deus, eles creem que Jesus é apenas um Filho de Deus, e aí é problema. Mas o outro ponto que nós precisamos observar aqui, é que ele diz assim, que tem a vida eterna. Permite falar o óbvio aqui em termos de gramática, aqui você tem um indicativo presente, do verbo ter. Então, ou seja, a partir do momento que você crê em Jesus, e recebe Ele como seu Salvador pessoal, e entra numa aliança com Ele, você recebe vida eterna. Esse é o ponto. E não somente recebe vida eterna, mas já tem uma promessa, não entra em juízo. Por uma questão muito simples, a ira de Deus não está mais sobre nós, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em outras palavras, se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, e se você morrer agora, você não vai para o purgatório, sua alma não vai ficar em estado de sonolência, ou como é chamado, psicopanaquia, você não estará em estado de suspensão, mas ao fechar os olhos aqui, imediatamente você estará na presença do Senhor Jesus. Não terá mais nada a ser contado, não terá mais nada a ser prestado, não haverá mais nada a ser purificado, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, não há juízo mais. Nós temos agora livre acesso ao trono da graça, e ao receber Jesus e crer nele, temos já a vida eterna, não entramos em juízo, por uma questão muito simples, porque nós passamos da morte para a vida. E Colossenses capítulo 1 declara isso de forma muito clara, a partir do verso 3, quando diz assim, e Ele nos transportou do império das trevas, nos arrancando de lá e nos levando para o reino do seu Filho de amor. É essa a relação agora. Nós somos arrancados de um estado de morte,
de inimizade, de maldição, e agora nós somos colocados numa relação de filhos, nós somos posicionados em Cristo, e nós somos aceitos pela sua mediação, pelos seus méritos e pela sua perfeição. É isso que João então declara. Capítulo 6, verso 35 a 40. É isso que é vida eterna. Ou é esta experiência que começa a valer em nós como vida eterna. João 6, 35 a 40. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Ele está falando aqui para os fariseus e para os escribas. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Atende bem que o verso 40, ele resume toda a conversa. A vontade do Pai é, aqueles que o Pai quis dar ao Filho, eles irão ao Filho, eles receberão o Filho, eles crerão no Filho, e receberão vida eterna. E ao receber vida eterna, há uma promessa de que no último dia o Filho o ressuscitará. E ressuscitando, nós então comungaremos de forma perfeita, plena e completa por toda a eternidade. Não somente extensivamente, mas agora qualitativamente com Ele. Último texto, João 10, Evangelho de João 10, verso 27 ao verso 30. O Senhor Jesus agora usa uma metáfora. Ele usa primeiro a metáfora da porta, e agora do aprisco, e agora ele muda a figura de linguagem. Ele usa uma figura de linguagem de que ele é o pastor, o bom pastor, e nós somos ovelha. Na primeira metáfora, na primeira figura de linguagem, ele era o aprisco, a porta, e nós já éramos as ovelhas. Agora ele é o bom pastor, e atende bem o que ele declara aqui no verso 27 ao verso 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, a primeira característica de alguém que crê em Jesus e que é salvo nele, que já experimenta essa vida, é porque essa pessoa ouve a voz de Cristo. Não é ouve em termos de revelação, não. Ouve a voz de Cristo. A voz de Cristo. Ele atende a palavra de Deus. Eu as conheço e elas me seguem. Então, há não somente uma experiência subjetiva, mas há uma experiência objetiva ou externa, envolve atitudes, comportamento de vida, um estilo de vida. Verso 28, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, ou ninguém as tomará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Você tem aqui uma outra declaração muito importante sobre a questão da vida eterna. A vida eterna é algo que é verificável pela experiência pessoal e é algo verificável pela externalidade do compromisso. Mas o outro detalhe é que nós temos duas garantias. A mão do Filho nos segura e a mão do Pai nos segura. E ninguém pode nos tirar nem da mão do Filho e nem da mão do Pai. Esse é o grande detalhe. A vida eterna é algo que não tem fim. A vida eterna é não somente uma promessa, é um ato do Espírito Santo em implantar vida eterna, é uma experiência nossa, mas é também o resultado de uma comunhão que não tem fim. É por isso que a salvação que é graciosamente recebida, ela é soberanamente preservada. Ninguém pode perder uma vida que não tem fim. Ela não acaba. E ela não acaba
e ela não pode ser perdida, porque as mãos que seguram esta vida não são as minhas nem as suas, é as mãos do Filho, e são as mãos do Pai. E o nosso Deus tem mãos soberanas, tem mãos poderosas, tem mãos que sabem manejar com destreza todas as coisas, inclusive Ele mesmo, diz o salmista, que nos adestra os dedos para a batalha. E aquele que é o Senhor dos exércitos, que luta as nossas lutas e que vence as nossas batalhas, Ele nos capacita nele para fazermos todas as coisas. Mas, voltando à questão de termos vida eterna, nós sabemos que temos vida eterna por uma relação trinitária. Nós temos uma experiência de vida eterna, ou a experiência de vida eterna, por causa de uma relação trinitária, ou seja, é com Deus Pai, é com Deus Filho e é com Deus Espírito Santo. Embora aqui em João 10 nós só vimos a menção do Pai e do Filho. Comecemos então fazendo a seguinte declaração: nós temos vida eterna, porque nós somos redimidos por Cristo. Nós temos vida eterna, porque nós somos redimidos por Cristo. E a nossa redenção em Cristo já foi pregada aqui quando falamos sobre a vinda de Jesus, de que Ele veio, o que o Pai deu ao seu Filho unigênito, ou aquele sermão sob o título de Por que em Cristo morreu. Então, por que em Cristo morreu? Por aqueles que o Filho com o Pai, lá na eternidade, naquilo que é chamado de pacto da redenção, quando nada nem ninguém existia, senão somente a Trindade na eternidade, e eles fizeram um pacto entre si, em que o Pai estabelece a sua vontade para o Filho e exige obediência perfeita. E como recompensa dessa obediência perfeita, o Pai daria para o Filho um povo de propriedade exclusivamente sua, a igreja, ou se você quiser usar o termo eleitos, ou aqueles a quem o Pai quis dar ao Filho. E são estes que agora, no decorrer da história, somente irão a Cristo, porque o Pai dá para Cristo eles. Esse é o ponto. O grande detalhe é que a morte de Cristo, nós já falamos quando eu preguei sobre por que Cristo morreu, uma das características da morte de Cristo, nós estivemos pregando sobre o que foi a morte de Cristo. O significado da morte de Cristo cancela qualquer hipótese ou qualquer ideia de que Cristo morreu por toda e cada pessoa. Em primeiro lugar, a morte de Cristo significa que Ele morreu para cancelar uma dívida. A Bíblia diz bem claro. A morte de Cristo é o pagamento, é chamado de redenção ou de resgate. A morte de Cristo cancelou uma dívida. Ela não é apenas um cheque em branco que está assim, olha, está lá à disposição, se você quiser você pega lá o dinheiro e paga as suas contas. Não, a conta já foi paga, esse é o detalhe. E essa conta não é paga para todos, ela é paga para aqueles quem Deus quer salvar. E o detalhe é que isso envolve um segundo ponto. A morte de Cristo ela é substitutiva, ou seja, várias vezes você encontra, em especial no livro de Romanos, mas várias vezes você encontra, inclusive no Antigo Testamento, Isaías 53, dizendo, Cristo morreu no lugar de, Cristo morreu em favor de, Cristo morreu por causa de. Então é algo muito direcionado, a morte dele. E o grande detalhe é, por que nós, uma vez salvos, por que nós, uma vez agora tendo vida eterna, nós não perderemos mais a nossa salvação e não perderemos a vida eterna? Por uma questão muito simples. Se houvesse a possibilidade de nós perdermos a salvação, o que aconteceria conosco? Óbvio, por favor, iríamos para o inferno. E aí nós teríamos, ir para o inferno significa pagar por. O grande detalhe é que uma vez salvo, e já recebido a morte de Cristo, e Cristo tendo morrido em nosso favor, tendo Ele pago em nosso lugar a dívida que era nossa, tendo satisfeito a ira de Deus, porque Cristo não desceu ao lugar inferno, mas o inferno, ou melhor, todos os tormentos do inferno vieram sobre Ele ali sobre a cruz. A ira de Deus que ostenta o inferno, a ira de Deus, perdão, que é a condenação do inferno,
veio sobre o Filho. A nossa morte caiu sobre o Filho, Ele morreu a nossa morte, Ele sofreu a nossa condenação, Ele sofreu a ira de Deus que era merecidamente nossa. Então aquilo que eu e você sofreríamos extensivamente por toda a eternidade, Cristo sofreu intensivamente num único momento sobre a cruz. Esse é o ponto. Ele já pagou a dívida, Ele satisfez a ira de Deus. Por isso que Romanos 8, verso 1 diz: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se fosse possível nós perdermos a salvação, Deus estaria cobrando a mesma dívida 2 vezes. Deus não faz isso. Ele já cobrou essa dívida sobre Cristo. E por aqueles por quem Cristo morreu, já estão pagos sobre Ele. Aí a pergunta óbvia é, então, quer dizer então que por aqueles por quem Cristo não morreu, a dívida não está paga? Não, é por isso que eles vão ter que pagar pessoalmente no inferno. Essa é a dedução lógica. Mas observe bem que nós temos um outro detalhe quando falamos que a vida eterna é porque somos redimidos em Cristo Jesus, ou porque por Cristo Jesus, é porque agora, consumada a sua obra, Ele está assentado à direita de Deus Pai, onde Ele intercede por nós. Nós ainda pecamos, mesmo salvos, e alguns dos nossos pecados são vergonhosos, alguns outros são escandalosos, e graças a Deus, Deus na sua misericórdia nos preserva inclusive da publicidade dos nossos pecados. Ele é misericordioso até nisso, porque Ele poderia trazer à tona as nossas vergonhas e nos humilhar, merecidamente nos humilhar, mas Ele não faz isso, por causa da sua misericórdia, e nós continuamos pecando. Mas há uma diferença agora, nós não somos mais escravos do pecado, nós agora pecamos por acidente, mas não mais por escravidão. Antes nós éramos incapazes de não pecar, agora somos capazes de não pecar, capacitados pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. Essa é a grande diferença, essa é a grande diferença, e tudo isso é possível ainda, um contínuo perdão. Eu não sei se os irmãos têm a mesma experiência que muitas vezes eu tenho, quando eu separo tempo e momento para confessar pecado, e não é essas orações que a gente faz geralmente liturgicamente, né? Senhor, perdoa nossos pecados, tal, e a gente, não estou anulando aqui, nem dizendo que elas não tenham validade, por favor, não entendam isso, mas vira e volta nós temos necessidade de separar tempo para orar, de forma detida, de forma introspectiva, de forma autocrítica, e derramar a nossa alma diante de Deus e dizer: Senhor, eu sei, o Senhor sabe que eu faço isso, eu penso isso, eu sinto isso, isso move, isso me machuca, isso me causa nódoa no coração, isso mancha a minha alma, existem coisas que eu tenho vergonha até de Ti, eu tenho vergonha de confessar até para o Senhor que sabe todas as coisas, e o que mais dói é você saber, mais uma vez, o mesmo pecado. A boa notícia do Evangelho, ela diz assim: Cristo está diante do Pai, e Ele intercede por todos os nossos pecados. Ele nos perdoa de todos os nossos sinceros e contritos pecados. E João 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Mas em segundo lugar, nossa vida eterna, ela é porque somos regenerados pelo Espírito Santo. E a ideia de regeneração é o início dessa experiência de vida eterna. Regeneração é nascer de novo. Literalmente a palavra nascer de novo no grego é palengesia, que literalmente seria nascer do alto. A ideia de nascer do alto é um nascimento que não é da esfera natural, não é da experiência natural que pode ser manipulada, como se pudesse ser manipulada, né?
Se fosse, a gente não precisava de fertilização, inseminação e etc, né? Aí a gente percebe que, de fato, até a chamada vida natural é uma obra de milagre que Deus faz. Mas eu não estou falando dessa vida natural. O texto está se referindo àquela vida que é espiritual. Se a vida natural a gente não consegue produzir, o que o que João está falando aqui é de uma vida espiritual, de uma vida sobrenatural, de uma vida que transcende a nossa capacidade. Tanto é que Nicodemos, quando confrontado com Jesus, ele ficou assim, atordoado, mas como que um homem velho como eu pode voltar para o ventre da minha mãe? Eu não estou entendendo. Mas é essa vida que vem do alto, que é produzida pelo Espírito Santo, que é resultado de uma vida implantada, que vai produzir fé, que vai produzir arrependimento e resulta em conversão. E uma transformação de vida, que ela é um processo. Regeneração é um ato, porque é o ato em que o Espírito Santo implanta a vida. Conversão é um processo, porque a palavra conversão significa mudança. E a palavra fé nada mais é do que o resultado de que um conhecimento verdadeiro, iluminado pelo Espírito Santo, uma vontade de crer e confiar, que é a predisposição que o Espírito Santo causa, e de fato a concordância com a verdade, que é o convencimento do Espírito Santo. E o arrependimento, é curioso porque a palavra no grego para arrependimento é metanoia, que literalmente significa mudança de mente. E isso casa com a ideia confissão. Arrependimento é mudança de mente. Confissão, no Novo Testamento, no grego, é a ideia de confirmar. Confirmar. Questão muito simples. Deus diz o que é pecado. É o que transgride a lei. É o que ofende a sua santidade. É aquilo que está fora da sua vontade. As pessoas que não passam por essa mudança de mente, elas pecam, embora elas sabem que aquilo é errado, aquilo é algo vergonhoso, mas ela não está convencida realmente daquilo. E ela diz, o que tem a ver? Não tem nada a ver, não é problema. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo produz arrependimento, ele muda a nossa mente. E ele nos faz pensar com a mente de Cristo, e ele nos confronta com a palavra, e ele produz a tristeza pelo nosso pecado. A Bíblia nos diz que nós então confessamos, ou seja, nós realmente chegamos em Deus e dizemos, sim, é pecado aquilo que o Senhor diz que é pecado. Sim, eu sei que agora eu te ofendo, porque o Senhor diz que isto lhe ofende. Sim, eu sei que isto é algo errado, imoral, ofensivo, grave, porque isso é pecar contra o teu santo nome. Esse é o processo que o Espírito Santo produz em nós, pelo Espírito Santo, que então produz fruto, que nos concede dons, e que o próprio Espírito Santo, garantindo que esta vida eterna será sempre presente em nós, até o dia da nossa morte. Porque, lembra, nós já fomos adotados espiritualmente, mas ainda o nosso corpo não. Já falamos isso aqui algumas vezes. Romanos 8, verso 17, fala que nós já recebemos adoção de filhos, um espírito que clama, Abba, Pai. Mas é uma adoção espiritual. No verso 23 do capítulo 8 de Romanos, no mesmo capítulo, diz que nós ainda aguardamos essa adoção, a adoção do nosso corpo. E é por isso que Paulo em Gálatas 5 fala que o Espírito milita contra a carne, e para que a nossa carne não vença, tendo a habitação do Espírito Santo, esta habitação ela serve como selo de que pertencemos a Deus, e ela serve também como penhor, ou seja, garantia de que nós seremos guardados no poder de Deus até a vinda de Cristo Jesus, ou até a nossa ida para Cristo Jesus. Essa é uma garantia de vida eterna que Deus nos dá. Em terceiro lugar, a vida eterna também ocorre porque somos preservados pelo Pai. E quando a Bíblia fala que somos preservados pelo Pai, é preservado segundo o seu propósito. E eu quero pedir que os irmãos, eu peço que os irmãos abram Romanos capítulo 8, texto muito conhecido, mas poucas vezes
usado, ou não, às vezes não tantas vezes usado de forma correta. Geralmente nós usamos Romanos 8, 28 para lembrar assim, todas as coisas que me acontecem é para o meu bem, né? Acontece algo ruim, um sofrimento, uma morte, uma perda, um prejuízo, um dano, Deus vai usar isso para o meu bem. É verdade. Entendendo isso à luz da providência, todas as coisas cooperam para o meu bem. Mas o detalhe é que Romanos 8, 28 e 29, não está falando somente da providência de Deus, que é o ato dele, ou a obra em que ele rege, governa, preserva, conduz e interage com todas as coisas. O verso 28, o verso 29 está falando também, não só da providência, mas também da nossa redenção em Cristo Jesus. Por favor, atente Romanos 8, 28 e 29. O texto diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o propósito. O propósito que Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem. O meu bem não é ficar livre de sofrimento. O meu bem é, inclusive Deus, usando ou não sofrimento, fazer com que todas as coisas me modelem para que eu seja conforme a imagem de Cristo. Esse é o meu bem, este é o sumo bem de Deus para a minha vida. E é por isso que agora ele continua dizendo, a fim de que ele, Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o propósito de Deus para a minha vida. Este é o meu bem. E ele vai fazer isso desde a minha conversão até o dia que ele me chamar à sua presença, ou até o dia que ele voltar para nos buscar. O que acontecer primeiro? Mas observe bem aí outro detalhe, que nós somos preservados neste propósito, e esse propósito ele se divide em duas partes. A primeira parte é que este propósito é a realização de um pacto eterno, que nós já mencionamos aqui no início do sermão. É um pacto que primeiramente é feito entre o pai e o filho, e agora esse pacto se estende do filho para aqueles que o pai deu para o filho, ou os escolhidos do filho, aqui deverão se tornar semelhantes ao filho. Esse é o raciocínio aqui. Vamos abrir dois textos. Se você não quiser abrir, apenas acompanhar a leitura, porque o sermão está sendo gravado, depois você pode ouvi-lo novamente. Isaías capítulo 43. Isaías 43, esse é um texto lindo. Verso 1 ao verso 3. Isaías 43, do verso 1 ao verso 3. Esse aqui é o capítulo de transição, que fala, que sai das maldições, das promessas de maldição de Deus sobre Israel, e agora ele transita para a promessa de redenção. E em Isaías 43, verso 1 ao verso 3, diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Agora vá lá para o verso 10 ao verso 13. Vós sois as minhas testemunhas disso que Deus fez, disso que Deus acabou de declarar. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e que depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação e realizei-a, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, ou seja, a eternidade. E nenhum há que possa livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Essa é a segurança de um Deus que nos garante salvação. Jeremias 32,
Jeremias 32, verso 38 a 40, diz assim, Jeremias 32, 38 a 40, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, linguagem pactual. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. É isso que é vida eterna. É algo que não tem fim. É algo que Deus realiza na nossa vida. Mas um outro detalhe, além deste propósito de cumprir o seu pacto eterno conosco, envolve também um propósito final. Nós já lemos que nós não seremos julgados, porque nós passamos da morte para a vida. E isso é algo interessante. Às vezes eu vejo alguns irmãos, ou até alguns pregadores, falando assim, olha, pregando para crente, gente que já é salva, você tem que tomar cuidado, porque o dia do juízo está vindo aí. Esse tipo de ameaça não faz sentido para mim. Não faz sentido para você que é salvo, porque juízo é dia de condenação. Nós não seremos mais condenados. O nosso juízo será para balancete de galardão, é diferente. Mas nós não seremos julgados para a condenação. Deus não vai chegar agora lá no último dia e dizer assim, vamos pegar o André aqui, peraí, foi bom, olha, o saldo está mais do que menos. Dá para passar, passa, salvo, passa logo. Próximo, saldo aqui, não, esse aqui, está meio ruim, e sinto muito, você vai para o inferno. Mas não, você vai para o inferno. Juízo não é isso, gente. Parece que existe uma mentalidade meio tosca, distorcida, de juízo. Nós que somos salvos em Cristo Jesus, morremos salvos em Cristo Jesus, não vamos ter lá no dia do juízo agora um segundo tempo de recontagem de ponto, não. Morreu salvo é salvo. E se nós chegarmos vivos no dia do juízo, salvos, permaneceremos no juízo salvos. Não há mais condenação. Para isso, eu vou fazer questão de abrir alguns textos. Se você quiser acompanhar bem, se não quiser, não precisa. Acompanhe pelo menos a leitura e o raciocínio. 1 Coríntios 1, verso 4 a 9, a palavra de Deus diz assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em Cristo, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, ou seja, vocês têm provas que são salvos, de maneira que não vos falte nenhum dom. Há evidências externas, inclusive, para isso. Aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. A revelação a palavra aqui é Apocalipse, tá? A vinda de juízo. Aguardando a vinda de juízo do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama e que também o fará. Ou seja, fará o quê? Nos preservará íntegros, nos conservará irrepreensíveis na vinda de Cristo Jesus. É Ele quem fará isso em nós. Filipenses 1,6, isso aqui dá para dizer de cor, porque eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 a 5. 1 Pedro 3. 1 Pedro capítulo 1, do verso 3 ao verso 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, presta atenção,
o que nós haveremos de receber como parte da vida eterna, é uma herança incorruptível, ou seja, ela não pode se estragar, incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, um lugar que ladrão não pode roubar, um lugar que nós não podemos perder, porque esta salvação está garantida e guardada no céu, de onde Cristo virá para nos conceder na manifestação da sua vinda. Verso 5: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A vida eterna, o conteúdo e a qualidade dela também. Mas aqui nós temos então essas declarações de que a salvação, a vida eterna, primeiro, ela não pode ser perdida. Segunda, ela está guardada no céu. Terceira, ela é preservada pelo próprio Deus. E quarto, nós somos preservados pela misericórdia de Deus. Não depende de nós continuarmos salvos. Depende dele. Permita-me aqui fazer apenas de forma mais rápida, com o nosso horário. Existem 5 objeções daqueles que creem que salvação se perde. Existem igrejas, existem teólogos e pastores, e aí os crentes que bebem destes sorgos, né? dessas fontes, aprendem que salvação se perde. Seria hilárico se não fosse tão triste. A gente até brinca às vezes, né? Tem uma página no Facebook chamado Calvinismo da Zoeira, e aí você vê lá algumas coisas bem interessantes. Uma delas, às vezes, é brincar assim: quantas vezes você já perdeu sua salvação hoje? E talvez essa pergunta, embora pareça jocosa, mas ela é verdadeira. Porque para um arminiano, ou seja, para alguém que crê que salvação se perde toda vez que peca, a pergunta é: quantas vezes você já pecou hoje? Eu, perceptivamente, várias vezes hoje. E se eu perco a salvação toda vez que eu peco, então eu vou ter que reaceitar Jesus e ser renovamente salvo. E isso é uma instabilidade muito grande. Isso não somente ridiculariza a obra de Deus, minimizando a graciosidade, a beleza e a grandiosidade da obra de Deus, mas coloca o homem numa postura superior a Deus, de que Deus, ele depende do homem para mantê-lo salvo, se este conseguir manter-se salvo, porque Deus apenas disponibiliza, Deus apenas oferece, Deus apenas dispõe o recurso, mas quem faz, quem garante, quem dá resultados é o homem no seu esforço, nas suas decisões, e quem garante os resultados é o homem. Isso é horrível. Agora à tarde, a meditação que eu fiz lá na casa da Dona Sermanda Bem-vinda, eu falei algo que fazia parte do argumento do sermão. A vida cristã, como tudo na nossa vida, depende de estabilidade e constância. Estabilidade e constância. Isso é verdade no casamento. Isso é verdade na sua profissão. Isso é verdade nas suas relações de vínculo, nas suas amizades. Isso é verdade na educação e na criação de filhos. Porque se você o tempo todo está fazendo ameaças de rompimento, o tempo todo está dizendo que vai separar, que vai acabar, que não vai continuar, que isso não vai dar certo, numa empresa ninguém vai fazer investimento em empresas que não estão financeiramente bem das pernas, que estão ameaçando falir. Uma criança em que os pais o tempo todo estão se agredindo e se ameaçando com divórcio, essa criança ela vai ser uma criança carente, emocionalmente instável, e uma criança emocionalmente explosiva ou retraída, ou algum dano emocional e psicológico nela. Agora você imagina Deus fazer isso conosco, com aquilo que nos é mais caro, que é a salvação da nossa alma. Deus promete, mas não tem nenhuma garantia de resultado. Ele não poderia nem sequer chamar o que Ele nos dá de vida eterna,
porque senão ele seria igual o Vinícius de Moraes, né? Seja eterno esse amor enquanto dure. E não dá certo. Não é o que a Escritura diz. Mas existem 5 argumentos, eu vou tratá-los de forma bem rápida, embora eles sejam complicados. Depois você consegue, se você quiser estudar e aprofundar mais no assunto, eu posso te passar material. O primeiro deles é o argumento diz assim: olha, Judas Iscariotes era salvo. Judas Iscariotes, ele era discípulo de Jesus. Judas Iscariotes, ele creu em Jesus. Judas Iscariotes chegou inclusive a ser apóstolo. Mas ele cometeu suicídio, ele se perdeu e tá vendo? Ele era salvo e perdeu salvação. Um exemplo. Dá vontade de falar assim, vamos ler um pouco mais de Bíblia. Se você abrir em João 17, verso 12, na oração sacerdotal de Jesus, quando ele está intercedendo por aqueles que o Pai lhe deu, e aqueles que o Pai lhe deu, ele diz que o Senhor não deixe que caiam no mundo, e que o Senhor não permita que o mundo os prejudique, embora também eu peço que o Senhor não os tire do mundo. E quando Jesus chega agora, e ele diz no verso 11, João 17, verso 11, ele diz: já não estou no mundo, ou seja, já não estou sujeito aos rudimentos do mundo, às tentações, às dificuldades, mas eles continuam no mundo, ou seja, eles que o Pai lhe deu, ao passo que eu vou para junto de ti. Aí ele pede na segunda metade do verso 11: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Atente agora para o verso 12, que fala sobre Judas. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ou seja, Deus já havia profetizado, Deus já havia decretado que Judas seria o traidor. Tanto é que quando ele estava lá, à mesa lá, e, né, Jesus falou assim: um de vocês há de me trair. Aí ficou, né, aquele jogo de impor. Será? Sou eu? E aí Judas lança a mão no prato e Jesus dá a dica: o que vai me trair, lança a mão no prato comigo. Judas está com a mão no prato. Aí, mestre, porventura serei eu que vou traí-lo? Jesus olha para ele assim: o que tem de se fazer, vai e faz depressa. E ele foi, para que se cumprisse as Escrituras. Ele não era salvo, ele estava no Evangelho, mas o Evangelho não estava nele. Essa é a grande diferença. Segundo caso, é pessoas que falam assim: pastor, mas nós somos tão atacados por Satanás, e Satanás é um ser tão poderoso. De fato, ele é poderoso, mas a gente tem um poder maior do que ele, como salva. A Bíblia diz que nós devemos fugir das tentações. Tentação você foge, tá? Não fica beirando não, que dá problema. Foge da tentação, mas a Bíblia diz que quanto ao diabo, nós devemos fazer o que contra ele? Resisti-lo, e ele fugirá de vós. Algumas pessoas têm medo, e ainda mais por causa dessa conversa de batalha espiritual, de demônio territorial, de maldição hereditária, e coisa tal. O pessoal acaba aqui criando uma idolatria às avessas com os demônios. Ter medo de demônio é adoração também, tá, gente? E tem muito crente que adora as avessas do demônio, tá? Mas observe bem, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 18, Paulo, ele é inspirado por Deus, obviamente, ele é fantástico no que ele diz aqui. 2 Timóteo 4, verso 18, ele diz aqui: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você tem medo do diabo? Por quê? Por que você tem medo de Satanás? A Bíblia nos diz que Deus nos livrará de toda obra. Pastor, eu vim cá para você orar por mim, porque eu descobri que um parente meu, um vizinho meu, um colega de trabalho, um concorrente da minha empresa, fez lá um despacho na encruzilhada, botou o meu nome na boca de um sapo, e ele rogou tudo quanto é tipo de santo contra a minha vida. E daí? Mal nenhum chegará à tua tenda, meu querido. É isso que a Bíblia diz.
O Senhor anulará toda obra maligna contra você. E se você ainda tem dúvida, apesar que um texto seria suficiente, 1 João 5, verso 18 e 19, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca, e sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Crente não pode ficar possesso por demônio, e crente não pode ser atormentado ou induzido a perder a sua salvação por demônio. Deus pode sim entregar você na mão de Satanás, para fazer o que Deus fez com Jó, mas o diabo não pode tirar de você algo que Deus te deu, que é a salvação. Esse é o grande ponto. Mas ainda, então, primeiro argumento de que Judas perdeu a salvação, logo a gente também pode estar fora. Esse argumento não vale. Segundo argumento, que os ataques de Satanás, que são acirrados, tenebrosos, podem fazer com que eu perca a salvação, também a Bíblia diz que Satanás não tem esse poder. Terceiro argumento é falar que existem tentações que são muito fortes, e às vezes vem algumas tentações que eu não consigo me segurar, porque as tentações são mais fortes do que eu. Sabe como é que a Bíblia chama isso aí? De sem vergonhice. Falta de vergonha mesmo, porque não existe tentação que seja mais forte do que a força que Deus nos dá. Pastor, mas onde está isso na Bíblia? 1 Coríntios 10, verso 13. 1 Coríntios 10, verso 13. Embora o verso 12 anterior, antes que você se orgulhe e fale assim, isso nunca vai acontecer comigo. Cuidado. A Bíblia diz, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Mas aquele que fala assim, eu não consigo ficar de pé, né? E só vive caindo, e diz, a carne é fraca, a minha carne é fraca. Eu gosto, tem uma irmã lá em Cerejeira, chamada Margarina Lima, ela fala assim, pastor, tem crente que fica ralando, falando que carne é fraca, a carne é fraca, e fica fazendo besteira, e cometendo pecado, envergonhando o evangelho. Não tem vergonha do evangelho, mas envergonha o evangelho com uma beleza. Fica lá, a carne é fraca, pastor, a carne é fraca, irmã Margarida. Gente, a carne é fraca, mas pecado não é vitamina. Ela de forma muito jocosa, ela gostava de sair com essa de vez em quando, né? Eu falo assim, de fato, irmã Margarida, pecado não é vitamina. 1 Coríntios 10, verso 13, Paulo nos diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Em primeiro lugar, toda tentação, ela é suportável. Segundo, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então você tem 3 declarações. Primeira delas, que nenhuma tentação é sobre-humana. Segundo, que Deus que Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados ali nossas forças. E em terceiro lugar, que Ele nos concede livramento para aquele momento que você diz assim, não dá mais. Aí Ele vem e livra. Seja fiel. Então tentações fortes não faz ninguém perder a salvação. E alguém que se envolve em pecado e se entrega ao pecado e vai para o pecado, ele está indo por falta de temor a Deus mesmo. É falta de temor a Deus, só por causa disso. Quarto argumento é, pessoas falam assim, pastor, mas e se um crente cometeu o pecado imperdoável? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí ele perde salvação. Agora eu quero ver. Perde ou não perde? Não, porque ele não comete esse tipo de pecado. Ao sermos salvos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Ele nos sela como propriedade de Deus. E ele é penhor, ele é garantia de que seremos preservados, incorruptíveis, santos, sem condenação, com a justiça e os méritos de Cristo, até o dia de Cristo. Isso significa que o Espírito Santo, contra quem esse pecado é cometido e declarado imperdoável,
o próprio Espírito Santo, ele nos freia e nos inibe para que nós não o cometamos. Então, um verdadeiro salvo nunca cometeria e nem cometerá blasfêmia contra o Espírito Santo. Os casos que você tem, os poucos casos que você tem na Bíblia de blasfemos contra o Espírito Santo e que pecaram de forma imperdoável, foram aqueles que realmente já não eram salvos. Bom, se o cara já não era salvo e blasfemou contra o Espírito Santo, qual a diferença? Qual a diferença? É que pecado sobre pecado aumenta a ira sobre ira no dia do juízo. Se tem dúvida sobre isso, leia depois Romanos capítulo 2. Se o camarada fala assim, eu já vou para o inferno mesmo, agora eu vou dar um abraço no capeta. Não faz isso não. Porque se o camarada, ele crê que ele já vai para o inferno, ou ele crê que ele não é salvo e para ele não tem jeito, ou qualquer coisa assim, pior é se ele somar pecado sobre pecado. A Bíblia diz que aqueles que ouvem terão maior juízo sobre si. Aqueles que pecam conscientes, sabendo da ira vindoura, sobre eles virá maior juízo sobre eles. Esse é um ponto perigoso. O último argumento está em Hebreus capítulo 6. Esse aqui é o texto favorito dos nossos irmãos arminianos, para dizer assim, está aqui, a prova cabal, textual, para dizer que o cara, uma vez salvo, ele pode ser salvo, ou pode deixar de ser salvo. Hebreus capítulo 6, do verso 4 ao verso 8, o texto diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, e provaram do dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia, ou seja, a vergonha pública, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles que, por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, seu fim é ser queimada. O pessoal gosta de pegar esse texto para dizer assim, está vendo aqui, aqui está a prova de que o cara a pessoa experimentou a iluminação, experimentou o dom celestial e foi participante de alguma obra do Espírito Santo, e ele se converteu, e agora ele perdeu a salvação. Bom, vamos analisar o texto de forma correta. O texto está falando de pessoas que tiveram contato com o Evangelho, sim. Experimentaram iluminação do Evangelho, sim, mas não conversão. Experimentaram os benefícios e influências que o Espírito Santo produz. Por exemplo, aqui nesse momento nós estamos adorando a Deus, e o Espírito Santo, ele nos aquece o coração para amarmos a Deus. E mesmo uma pessoa que não é convertida, e se você está nessa situação, eu estou falando com você, você certamente deve estar pensando assim, puxa, como é bom estar aqui. Quando eu estou aqui dentro, eu não tenho vontade de fazer coisa errada. Eu não tenho vontade de ver pornografia, eu não tenho vontade de cometer lascívia, eu não tenho vontade de roubar, eu não tenho vontade de enganar ninguém. Como é bom estar aqui. Isso é receber, em alguma medida, a ação do Espírito Santo. Mas essa ação, ela age externamente freando. Ela não está convertendo. Judas, aí peguemos o caso de Judas, que foi filho da condenação, da perdição. Ele andou com Jesus, ele se alimentou das palavras de Cristo, ele recebeu a iluminação do Espírito Santo, ele experimentou a santidade de Cristo, e a sua potencialidade pecaminosa foi até mesmo freada durante aquele período de 3 anos que ele andou com Cristo. Mas ele nunca foi transformado por obra sobrenatural do Espírito Santo. Detalhe é que quando chegou o momento dele ser entregue para os seus próprios desejos, detalhe é que quando chegou o momento de cumprir-se a palavra de Deus, dele trair a Cristo, ele revelou aquilo que ele sempre foi. E esse texto aqui cabe muito bem para Judas e para qualquer pessoa que, mesmo sendo influenciada pelo Evangelho, vivendo uma cultura evangélica, não é convertida pelo Evangelho. Sem nenhuma dificuldade.
Qual é a sua responsabilidade, então, diante da vida eterna que você recebe? Uma vida que não acaba. Em primeiro lugar, de obedecer o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você viva a santidade dele. Deus nos livra do pecado. Deus nos livra da condenação do pecado. E Deus nos livra para que possamos diariamente viver a sua santidade. Então aquele argumento tolo de que se eu sou uma vez salvo e salvo para sempre, e já que eu sou salvo e não perco a salvação, eu posso fazer o que eu quiser, isso só evidencia que esse indivíduo não entendeu o Evangelho. Isso só evidencia de que o coração dele não foi liberto da sedução do pecado. Porque aqueles que são libertos do poder, da sedução, da destruição do pecado, ele lembra do pecado com tristeza. Ainda pecamos, mas com vergonha. E nós lutamos diariamente porque nós amamos a Cristo mais do que todas as coisas. Segundo ponto da nossa responsabilidade é recorrer aos meios de graça: oração, palavra e os sacramentos. Nos alimentar sempre que possível da ceia do Senhor. Orar sem cessar. Nos alimentar da palavra. Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. O fato de Deus nos preservar numa comunhão filial, pactual, ininterrupta, faz com que nós tenhamos estabilidade, segurança, crescimento contínuo. Em terceiro lugar, a nossa responsabilidade também é de buscar a maturidade cristã. O autor aos Hebreus, ele fala, um pouquinho antes aqui do capítulo 5, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E ele reclama, o autor aos Hebreus reclama que os seus leitores ainda eram bebês na fé, e que ele já deveria estar alimentando eles com alimento sólido, mas ele ainda precisava dar-lhes leite espiritual, porque eles eram imaturos. Se nós somos salvos, e nós sempre seremos salvos, é nosso dever crescer, é nosso dever buscar a maturidade. Quantas crianças você é salvo? Não estou dizendo aqui que se em alguma IBF a professora falou assim, olha, quem aceitar Jesus vai para o céu, quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Quem quer aceitar Jesus? É claro, eu não quero ir para o inferno, sou besta. Eu não estou falando desse tipo de manipulação. Você entendeu o Evangelho? Você que é criança, você entendeu o Evangelho? Você entendeu que você é pecador e que você merece a ira de Deus? E que se você não se arrepender e crer em Cristo Jesus, crendo que Ele pode perdoá-lo dos seus pecados, os seus pais, a sua mãe, o seu pai, a sua mãe, eles não podem salvar você. A oração deles por você não é aceita para a salvação. E não é que eles vão dizer assim, Senhor, salva o meu filho e você vai ser salvo porque o seu pai orou por você. A Bíblia diz que se nós confessarmos com a boca e crermos com o coração, isso significa que você tem que crer com o seu coração, não com o coração do seu pai e da sua mãe. E não é confessar com a boca do seu pai e da sua mãe, mas é com a sua boca. O Senhor Jesus tem que ser seu Senhor, e não o Deus do seu pai e somente da sua mãe. Quanto aos que vivem em pecados secretos, você sabe que salvação não se perde. Mas terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Com Deus não se brinca. Quanto aos que estão disciplinados, você não perde salvação, mas você não pode
permanecer na tristeza do que o pecado tira de você. Davi, quando adulterou com Betseba, ele se arrependeu, e a oração dele lá em Salmo 51 foi: restitui em mim a alegria da salvação. Quando nós pecamos, nós que somos salvos, nós não perdemos salvação. Nós perdemos a nossa autoridade, nós perdemos a nossa honra, nós perdemos bênçãos, nós perdemos oportunidades de servir, e nós perdemos algo que é muito precioso, tão precioso quanto as outras coisas que também são perdidas. Perdemos a alegria da salvação. E Deus, Ele nos chama ao arrependimento sincero e completo, para que estas coisas sejam restauradas em nós. E você que está sob disciplina da igreja, exercida sob a autoridade da palavra e do Senhor Jesus, o meu convite para você é: reconcilie-se. Busque completo e sincero arrependimento, reconcilie-se. Quinto lugar, aos que estão desviados, ou agora virou uma palavra nova, né? Chamada desigrejado, a palavra mais bonita, né? Desviado soa até esquisito, mas você que está fora da igreja. A parábola do filho pródigo diz que ele saiu de casa, ele afastou-se, e o resultado foi que ele causou muitos males para si mesmo, mas ele caiu em si, e ele lembrou que a casa do Pai sempre tem as portas abertas, e de que é muito melhor ser alguém simples entre os filhos do Pai, na casa de Deus, do que ser um rei no meio de chiqueiro. É muito melhor nós estarmos entre os servos de Deus e nos alegrarmos com eles, do que termos qualquer alimento entre o coxo e lavagem. Aos que estão frios e vivendo uma mera rotina de vida cristã ou vida religiosa, a Bíblia diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Você vai ser sempre salvo, mas não significa que você deve ir naquele batidinho para o céu. A Bíblia diz que nós devemos viver uma vida crescente, uma vida progressiva, uma vida de maturação, uma vida de nutrição, uma vida de crescimento espiritual, uma vida em que nós deixaremos de ser meninos e nos tornaremos adultos, uma vida em que nós deixaremos de ser não somente novos na fé, neófitos, e nos tornaremos mestres. Essa é a nossa responsabilidade. Eu lembro quando eu era novo convertido, alguém falou assim: essa alegria, esse fervor, esse negócio aí logo passa, isso aí passa, daqui a pouco está tudo igual nós aqui, vem para a igreja, falta, não está nem aí, né? Eu lembro isso, eu tinha 14 anos de idade, quando eu ouvi isso, de uma pessoa velha de igreja, que já vivia meio apagado, até hoje meio apagado, uma vida cristã bem relaxada, infelizmente. Ele olhou para mim e falou assim: logo você desanima, logo você vira um crente normal. E quando eu ouvi aquilo, eu não respondi por uma questão de respeito, era uma pessoa mais velha que eu, mas eu disse dentro do meu coração: Senhor, eu não quero ser esse tipo de crente, eu não quero te servir como essa pessoa. Por último, a você que está aqui nessa noite, que ainda não crê em Jesus como seu Salvador, e se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, e você não experimentou vida eterna com Ele, se você ouviu toda a exposição atentamente do que foi falado aqui, eu não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para você vir aqui à frente, nem ficar de pé, nada disso, porque o movimento que você precisa fazer é de convicção em direção a Cristo, não em direção ao púlpito, não em direção ao pregador. E eu quero então pedir que todos estejamos orando agora, e logo em seguida nós teremos já um cântico para encerrar o culto, e eu quero orar, pedindo que Deus te alcance, te abençoe,
toque na sua vida e que você possa sair diferente do jeito que você entrou aqui nessa noite. Vamos orar? Deus amado, é possível que nós tenhamos pessoas aqui nessa noite que ainda não conhecem o Senhor como seu Salvador pessoal, que conhece Jesus, sabe quem Ele é, sabe as histórias, sabe de filmes, de contos, de relatos, de uma leitura assistemática da Bíblia, mas ainda não conhece Jesus de perto, ainda não conhece Jesus de forma íntima, ainda não conhece o Senhor, como seu Salvador. E eu peço que nesse momento, a obra que o Senhor, Espírito Santo, consegue, somente o Senhor faz. Eu peço pelos méritos, pela autoridade de Cristo, que a sua salvação alcance. Que hoje seja dia de salvação, dia de transformação. Nós não queremos fazer nada por manipulação emocional, nem induzir ninguém, mas que seja de fato por convicção de que seguir Jesus é o projeto mais fascinante da nossa vida, de que é o propósito que dá sentido a toda a nossa existência, de que é a maior realidade que preenche a todas as nossas ansiedades e todas as nossas necessidades, que transcendem a tudo aquilo que nós sabemos que existe. Eu peço que a tua graça salvadora, que nos perdoa de todo o nosso pecado, nos dê uma consciência tranquila, uma consciência perdoada, sabendo que o Deus do céu oferece salvação e perdão em Cristo Jesus. É no seu nome que nós oramos, confiados de que aqueles que virão a Cristo serão, ó Deus, levados pelo Pai. E é nele que nós oramos. Amém.